Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. E peixeiros, tudo certo com vocês? Aliviados? Esse é o sentimento, né? Depois de um jogo como esse, um jogo que o Santos precisava vencer. E o sentimento é esse mesmo, né? De alívio. Ganhamos. Foi no sufoco mais uma vez, como todos os jogos do Santos, é no sufoco, né? E, gente, vai ser isso aí até o final, né? Eu tô falando isso há meses. Então não adianta a gente querer cobrar um futebol melhor agora nessa reta final. E o importante é que o Santos vem conseguindo somar os pontos aí que precisa somar para subir, né? Então é isso aí, gente. Agora o próximo jogo é contra o Ituano lá em Itu, no dia 28, na segunda-feira que vem, às 7 horas da noite. Então tem mais uns dias aí de paz, né? Um final de semana também, o próximo final de semana de mais tranquilidade pra gente aí. Bom, gente, pra você que tá chegando agora no Papo de Santos, entrou aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, já adianta o like, entrou no vídeo, já adianta o like aí pra gente. Comenta que seu comentário é muito importante. E também quero agradecer a todo mundo que participou da nossa live pós-jogo ontem. Foi um papo de Santos ali, durou 2 horas. Conversa rendeu, papo rendeu. Então quero agradecer a todo mundo que participou ontem, tá bom? Vamos tentar começar a fazer as lives aqui pós-jogo, tá bom? Que foi bem legal. Já acho que é minha terceira ou quarta live pós-jogo que eu faço, que o pessoal aprovou. Bom, gente, vamos lá, né? Hoje o assunto vai ser um pouco aí em relação ao que foi o Brasão, né? O Brasão, ele fez uma partidaça ontem. Assim, se não fosse o Brasão, mais uma vez nós poderíamos perder pontos e poderia azedar, né, a situação para nós. Mas o Brasão ontem deu conta do recado. Quando a gente aparece aqui, a gente aparece quando o atleta vai mal, né? A gente sempre aparece aqui criticando, com razão, né? Algumas atitudes de alguns jogadores, né? E o Brasão vinha falhando nos últimos jogos pra caramba. Eu até falei aqui que são falhas que demonstrava de um goleiro frangueiro, porque são falhas que ele poderia muito bem defender, né? São lances assim de bolas defensáveis e ele não estava dando conta do recado, né? Tava falhando mesmo e feio. E aí já era aquela pulga atrás da orelha em relação ao arqueiro do Santos, né? Quem será o arqueiro para 2025? Já gera uma dúvida, porque o João Paulo é aquilo, eu já falei sobre o João Paulo. O João Paulo para mim encerrou ele no Santos. Se eu sou o presidente do Santos hoje, eu não continuo com o João Paulo para 2025, eu empresto, eu vou renovar aquilo ali. Entendeu? O João Paulo para mim não dá mais, sabe? Já se mostrou um goleiro azarado, já deu o tempo dele no Santos, assim como outros goleiros nós tivemos no passado que saíram também. Então a minha opinião, para alguns é impopular, mas para outros é popular. Eu acho que a torcida do Santos está meio que dividida em relação ao João Paulo. Eu fui esse cara que defendia o João Paulo lá atrás. Só que eu vejo que o João Paulo, na hora do vamos ver, ele não estava lá para se mostrar. Teve boas partidas aí durante os anos que ficou e tal, mas não se demonstrou um goleiro para o Santos Futebol Clube. A gente precisa de um novo. Veio o Brasão. Começou falhando, mas depois mostrou-se regularidade, né? Acho que ficou 10 jogos sem tomar gol, alguma coisa assim. E aí mais uma vez vinha falhando e dando essa dúvida, né? Eu ainda acho que o Santos tem que buscar um outro goleiro para 2025. Eu acho que o Brasão, eu vejo que ele tem algumas coisas que são melhores que a do João Paulo, que eu já falei na live. Quem estava na live ontem sabe da minha opinião em relação a isso. O Brasão e o João Paulo são quase que iguais. A diferença é que o Brasão sai do gol. O Brasão, ele não tem medo de partir para cima do atacante. Ele vai no pé do cara, ele rouba a bola no pé do cara.
Então naquele fatídico dia lá que o Santos foi rebaixado no dia 6 de dezembro, se fosse o Brasão ali com a coragem que ele tem, ele teria saído ali no pé do Marinho e nós não tomaríamos aquele gol, né? Na final do Paulista também, aquele lance entre o Felipe Jonathan e o Hendrick, que aí o João Paulo vai, não vai, sai errado, e aí acabou saindo o pênalti do Hendrick, a gente perde o título. Se é o Brasão ali, o Brasil já tinha saído antes, já tinha pego aquela bola, já tinha livrado, daria um pouco de esperança para nós aquela final de poder ter ganhado aquele Paulista, nos pênaltis, quem sabe. Mas, mais uma vez, o João Paulo falha ali. Então, o Brasão, ele se demonstra um goleiro muito mais corajoso do que o João Paulo. E na questão do reflexo, eu vejo que os dois são muito parecidos. Então, eu vejo hoje o Brasão um pouco acima do João Paulo em relação a essas valências que ele tem. A bola aérea, ele sai de soco, bola no chão, o cara sai no pé do cara. O goleiro, ele tem que ser louco. O goleiro tem que ser um pouco meio maluco. E o Brasão, ele é meio maluco. Mas ainda fico um pouco com dúvida. Eu acho que se o Santos quer buscar, almejar coisas maiores para 2025, vai ter que trazer, claro, primeiro um treinador de ponta, segundo um goleiro de ponta, tipo um Marcelo Groi, um Andrada, enfim, tem muitos goleiros de ponta aí dando sopa no mercado. É a diretoria trabalhar, botar esses caras para trabalhar, trazer um diretor de futebol competente para poder montar um elenco melhor para 2025, porque se for com esse elenco aí e com essas mesmas peças, com essa mesma mentalidade, com as mesmas pessoas, vai penar mais uma vez 2025 na Série A, entendeu? Já fiquem atentos a isso, entendeu? Então, eu iria num goleiro mais arrojado para 2025. Mas, olhando o cenário, talvez a diretoria vai manter o Brasão e o João Paulo. E o João Paulo vai tomar a titularidade, porque tem muito santista aí que... Eu não sei o que tem com o João Paulo, que... Ave Maria, até o próprio Marcelo Teixeira parece que adora o João Paulo, né? Então, assim, eu não sei o que esses caras enxergam de futebol, sério mesmo. E aí, o Brasão ontem, né, após o jogo, ele apareceu muito emocionado, chorando, né? Falando que teve uma perda na família e tal. Até comentei isso na live ontem. E aí, segundo informações, se eu não me engano, foi o Sormani que falou e mais alguém falou que a mulher dele perdeu o bebê, né? Tava grávida e perdeu o bebê, né? E isso mexeu muito com o Brasão, né? A família. Então ele ficou muito mal e acho que foi isso que fez ele oscilar nessas últimas partidas, fez ele perder um pouco do rumo, né? E aí ficou o assunto se estendeu lá para a coletiva, né? Foi perguntado em relação ao Serginho, né? Sobre o Santos ter um departamento de psicologia no clube, né? E aí o Serginho falou que os psicólogos são eles mesmos. Eles mesmos conversam entre eles mesmos se resolvem, os atletas, né? E que essa parte não interfere tanto, né? Foi o que o Serginho falou. Bom, uma fala um pouco infeliz, né? Pouco não, muito infeliz do Serginho, mas não vejo que foi com maldade. Tá? Foi infeliz. São opiniões. É isso que dá também ficar agora fazendo coletiva e ficar levando o jogador. O jogador, cara, os caras não... Eles não são muito bons em dar coletiva, né? Em dar entrevista, cara. Não vejo que ele falou com maldade, né? Até porque o próprio Brasão falou isso, né? Pra Premier lá no Murilo Tauro, que o grupo ajudou muito eles, né? Ajudou muito ele nesse momento difícil que ele passou. Porque de fato, gente, o Santos hoje, ele realmente precisa de um departamento psicológico. O mundo mudou, as coisas mudaram, né? E hoje em dia é a doença do século, gente. Essas são as doenças psicológicas, né? Ansiedade, crise de pânico, depressão, enfim, é a doença do século. Então, os clubes, o Santos, tem que ter um departamento focado nisso.
focado em auxiliar não só os atletas, mas auxiliar também todo mundo que trabalha no clube. É super necessário nos dias de hoje ter psicólogos. É muito importante mesmo. Eu vou falar para vocês, eu abro o jogo aqui, eu não tenho problema em falar isso. Eu tive problemas de ansiedade em 2021, ali é pós-pandemia. Foi um caos, aquela pandemia, tudo fechado, do nada você fica em casa, você não pode sair, não pode ir pra praia, não podia ir pra nada, trancaram a gente, a economia foi pro ralo, certo? E aí, pô, aquela máscara pra cara, não podia, eu odiava máscara porque eu tenho um problema de rinite, ficar colocando máscara me ferra. Enfim, foi um turbulhão de emoções, eu também passando por coisas pessoais também, acabei tendo ansiedade. Eu achava que ter problemas de ansiedade é frescura isso daí, que não sei o que e tal. Até você ter um negócio desse. Você fala que é frescura até você passar por isso. Ansiedade, uma depressão. Hoje o Brasil, se eu não me engano, é o país das pessoas, se eu não me engano, eu não vi uma pesquisa aí que é mais de 50% da população brasileira passa por transtornos mentais, ansiedade, depressão, crise de pânico. É a doença, gente, e a gente precisa estar preparado para isso. Isso interfere, sim, no nosso dia a dia, na nossa vida, no trabalho. Então tem que ter, né? E claro, a gente tem uma família que nos apoie também, né? Porque foi como o Brazão falou, o grupo ajudou ele, o grupo ali é a família, pô. Os jogadores, eles se veem todos os dias e tudo, então são uma família. Então tem que ter um departamento psicológico para poder tratar isso, para poder ter esse contato com os atletas, e o grupo também tem que ser um grupo bom. Entendeu? Então assim, eu não vejo vou cancelar o Serginho porque teve uma falha infeliz, né? Teve uma falha infeliz, mas não foi por maldade, né? Mas que sirva de alerta para aprender que hoje em dia precisa sim de psicólogos, né? Então, e você vê, isso prejudicou o Santos, isso prejudicou, né? Prejudicou os jogos do Santos, a gente perdeu pontos por causa disso, porque eu tinha um cara com problema, meu. E ninguém olhou aquilo ali. Entendeu? Ah, mas o Santos tem departamento psicológico. Tem quem? Eu ouvi dizer que tem uma pessoa que trabalha. Pô, você vai no Palmeiras, você vai em outros clubes, gente, tem trabalho de neurociência, cara. Os caras colocam um capacete lá e estuda o cara, estuda o jogador, cara. Pô, você vê o Palmeiras, cara. O Palmeiras tem coisas lá, como é que fala? Eles têm um negócio lá que eles detectam qual que é o nível de líquido, de água que tem no corpo do cara. Se o cara tá bebendo água, se o cara não tá bebendo. Então assim, você vê que as coisas estão avançando, cara. A ciência tá avançando e o futebol, hoje em dia, o jogador de alto nível tem que ter isso aí, cara. Antigamente o jogador de futebol não tinha tantos problemas psicológicos porque era só jogar bola e acabou. Hoje em dia, cara, é muita coisa, é muita informação. A gente vive com a informação, a gente lida com a informação o tempo todo, cara. O tempo todo, notícia, o tempo todo. É computador, celular, tem gente que não aguenta mesmo. Aí tem problema, passa problema na família. Cara, é uma série de coisas. Então, de fato, tem que ter um departamento psicológico. Aí é por aí que você vê que o Santos está muito para trás. Muito para trás. Muito para trás. Em relação a tudo, cara. É um clube amador. O Santos Futebol Clube é um clube amador. Muitas coisas precisam ser melhoradas ali. E outra coisa, né? Pra gente brincar um pouquinho também. Quem precisa de psicólogo é o torcedor, cara. Pra ver um futebol desse daí, o Santos tinha que fazer terapia com todo mundo, cara. Terapia. Que eu vou te falar, cara. Ninguém aguenta mais esse Santos aí, cara. Esse sofrimento. Vocês têm que dar um jeito de mudar a história do clube. Mudando de assunto agora. Vocês têm que mudar a história do clube, cara. Ninguém aguenta mais ficar vendo um futebol ridículo há anos. O Santos joga esse futebol ruim aí há 4 anos, cara. 4 anos. Entendeu? Não dá uma alegria, cara.
Chega numa final, perde pro Palmeiras. Não se classifica nos campeonatos. É rebaixado, joga a Série B, o futebol sofrível. Não tem mudança na estrutura do clube, não tem notícia boa. Cara, é só notícia ruim. O torcedor do Santos não aguenta mais passar por tanto sofrimento, cara. O Santos não era pra estar passando por isso, não. Com tudo que ganhou, cara, no passado, recente. Pô, de Pelé a Neymar, que inclusive hoje seria aniversário do Pelé. 84 anos. Né? O nosso rei do futebol. Completaria 84 anos. Inclusive até o Santos colocou colocou os dias que o Pelé fez os gols dele durante os 1.200 gols, né? Quase 1.200 gols. Acho que foi um pouco mais que 1.200 gols, né? Agora não tô me recolhendo, eu tô muito mal de memória ultimamente. E aí no dia que eu nasci, o Pelé fez 4 gols. No dia 6/7. No dia 6/7, o Pelé... Os dias 6, né? Que o Pelé jogou, o Pelé marcou 4 gols. Aí virou uma brincadeira lá na rede social. Muito legal isso aí que o Santos colocou lá. Depois vê o teu dia lá do seu ano que você nasceu e vê quantos gols o Pelé fez na sua data de aniversário. Então assim, gente, o Santos precisa renovar. Sabe? Precisa de coisa nova no clube, cara. Precisa de um estádio novo, cara. Há quanto tempo que eu tô batendo na tecla de um estádio novo? É uma enrolação para fazer o estádio. Sabe? Já era para estar construindo o estádio, cara. Já era para estar demolindo a Vila Belmiro, já construindo, já no progresso, pra gente poder crescer. Mas não, cara, as coisas do Santos não tem um pingo, uma luz de esperança de que as coisas vão mudar. E do jeito que as coisas estão, tudo indica que 2025 vai ser a mesma coisa. Não achem que 2025 vai ser um ano maravilhoso, que tudo vai mudar, não. Com essas cabeças que tá no Santos aí, esse estilo de pensar, essa mentalidade aí, pelo amor de Deus, gente, é sofrência mais uma vez, tá? Em que, inclusive, ontem na live, eu ainda falei, gente, a gente escutou dizer, né, que o presidente aí, o Marcelo Teixeira, vai fazer uma limpa, só quero ver mesmo, né, se vai fazer uma limpa, mandar embora o Carille, o Galo e tal, só que aí eu peguei e falei, gente, pra mim tá esquisito. O Santos não tem criatividade para contratar pessoas diferentes, treinador, jogador. O clube é uma várzea, o clube é amador. Eu não descarto a vocês, falei lá na live ontem, eu não descarto a vocês do Santos começar a temporada com o Carille. Não, Léo, pô, pelo amor de Deus, cara, que não sei o que, isso não pode acontecer, não, vai ser demitido e tal. Eu falei, não, beleza, eu também acho que vai ser demitido. Mas não podemos descartar a possibilidade de poder começar com o Carille por falta de criatividade da diretoria para contratar. E aí o Carille falou na coletiva ontem, foi perguntado a ele sobre o planejamento para 2025. Diz ele que faz parte, que ele tá lá junto com a diretoria fazendo o estudo para 2025, cara. Ele tá fazendo parte do planejamento para 2025. Só que aí depois ele falou que com ele ou não, isso acontece, não sei o que, tal, enfim. Falou também, demonstrou que talvez não fique pro ano que vem, que só tá indo lá no planejamento porque trabalha no clube, enfim. Mas foi meio estranho ele falar isso daí, né? Tipo, pô, eu tô participando do planejamento para 2025. Então assim, se o cara sabe que ele não vai ficar, se a diretoria tem isso em mente, de não poder manter o cara para 2025, então por que ele está participando do planejamento? É meio contraditório. Então, assim, foi o que eu falei, tá vendo como as coisas são? Eu até sugeri na live pra gente poder ver a coletiva, escutar a coletiva, os peixeiros não queria nem ouvir o Carille falar ontem. Aí eu nem coloquei, né? Eu nem coloquei pra... Também tô de saco cheio do Carille, né? E ele acabou falando isso daí, né? Então é isso aí, gente. É o Santos complicado, difícil, mas é o Santos, né? Vamos ver como que vai ser esse futuro aí. Aí ontem, né, na nossa live lá foi um clima leve, um clima bom, né? Quando o Santos vence assim, o alívio que deu, né? Gera, querendo ou não, um pouco desse clima mais leve, né? E é isso aí, gente.
Quero também falar para vocês que eu fiz a minha parte durante esse ano todo, cobrando, diretoria principalmente, treinador, jogador, sendo propositivo também, dando ideias, não só critico, também trago ideias, né? Fiz minha parte aqui durante esse ano cobrando, agora não foi nada mudado, então vamos seguir desse jeito, vamos tentar entender que foram assim que entenderam o planejamento do Santos, infelizmente, planejaram muito mal, e agora fizeram a gente engolir esse futebol ridículo e vai terminar assim, né? Poderia ter sido melhor a Série B? Poderia, mas infelizmente não foi dessa forma boa, né, que poderia ser, poder resgatar o torcedor, né? Ouvi dizer também que ontem na Vila Belmiro estavam distribuindo ingresso porque senão ninguém ia entrar. Uma vez aconteceu isso comigo lá em 2009, cara. 2009. Então assim, vocês entenderem a situação do clube, tá todo mundo se afastando, né? Mas é isso aí, gente. Um abraço, fico com Deus, aparecer aqui hoje só pra gente atualizar, bater um papo. Tem mais coisa pra falar, mas falar do Santos ultimamente tá meio difícil. Um abraço, fico com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho, entra aqui no vídeo, deixa aquele like, é muito importante você deixar o like. E comenta. Comentando você ajuda demais o canal a crescer. Um abraço, tamo junto, valeu!